Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trago para vocês um tutorial rápido de como testar o seu pendrive, certo? Então assim, cara, se tu comprou um pendrive em alguma loja, né, ou comprou em algum lugar, é sempre bom a gente testar para saber se tem algum problema com esse pendrive ou não, certo? Para isso, a gente vai utilizar o F3, tá? O F3 ele é uma ferramenta, né, que é software livre, certo? E ele está disponível aí para Windows, Mac e Linux, né? Eu vou utilizar Linux e tem algumas funcionalidades que funcionam só no Linux. Então vamos começar aqui pelas funcionalidades mais simples. Bem, primeira coisa, a gente tem que testar se esse drive funciona ou não, certo? A gente vai aqui na documentação e a gente já vai rodar esse primeiro comando, que é justamente F3 write, certo? Então eu tenho aqui um pendrive de teste, que é o Oi, tá? O Oi, eu estou escrevendo nele agora, nesse exato momento, certo? E eu, na verdade, eu já tinha feito um teste com ele. Bem, o que o F3 Write faz? Ele basicamente vai escrever no teu pendrive arquivos grandes. Então, assim, cada arquivo desses aqui tem mais ou menos 1 GB, tirando o último. O último vai ter menos, porque isso depende do tamanho do drive, certo? E ele quer escrever o máximo possível no teu drive. Depois que ele escreveu o máximo possível, utilizando F3 write, então esse comando aqui, vamos abrir o outro console. Então, o comando é F3 write. Aí no Linux vai ser Miria, seu usuário, e o drive, que no nosso caso é Oi, certo? Depois que a gente rodar o F3 write, a gente pode rodar o quê? O F3 read. E o F3 read vai fazer o quê? Ler todo o arquivo, todo o teu drive, né? Todos aqueles arquivos que a gente escreveu, ele vai ver assim, cara, esse arquivo aqui tá ok? Ou seja, ele vai ler os setores, né? Então ele vai ver se aquele setor do teu flash drive aí está ok, se ele está corrompido, ou seja, o dado que ele escreveu e que ele leu são coisas totalmente diferentes. Changed, e aí eu pego essa resposta aqui no stack, o famoso stack exchange, né? Que é justamente assim, um setor changed é um setor que foi lido em uma posição, na posição que ele esperava, mas com algumas mudanças, certo? E overwritten é um setor que foi lido por outro setor e que possivelmente existem algumas mudanças, certo? Então eu tenho o setor de dados. Esse setor foi lido quando a gente rodou o nosso F3 write. O nosso F3 write, ele escreveu o dado em um setor específico, o nosso F3 read leu ele em outro setor e possivelmente é, esses dados foram mudados. E corrupted, ou seja, que nem eu tinha falado, né? O dado é totalmente diferente. E o que a gente quer? A gente quer um drive que esteja tudo ok, certo? Então, assim, cara, se o teu drive ele tem qualquer um de corrupted, changed ou overwritten, significa que tem alguma coisa errada com o teu pendrive. E eu recomendo fortemente que, cara, rodem o F3 write. Depois que rodarem o F3 write, tira o teu pendrive do computador, coloca ele de volta e roda o F3 read. Depois faz exatamente a mesma coisa. Por quê? Porque pode ser que a primeira vez que tu rodou, o teu drive ele apareceu alguma coisa errada, e a segunda vez está tudo bem. E por que a gente tem que rodar isso algumas vezes? Porque pode ser que o teu drive ele tenha um problema onde a qualidade da memória dele está falhando, certo? Então se a gente rodar várias vezes e ele sempre dá o mesmo resultado, e dá tipo, o mesmo resultado de ok, significa que está tudo bem. Agora se tu rodou ele uma vez e ele deu um resultado, tu rodou ele outra vez e ele deu outro resultado, e tu rodou ele de novo e ele deu outro resultado, e aí de novo, e ele deu outro resultado, significa que, cara, tem alguma coisa errada no teu drive, certo? Então, esse é o F3 write, esse é o F3 read, né? E o que a gente tem que ter no final?
setores ok. Certo? Bem, esses são os dois comandos que tu consegue utilizar tanto no Linux, quanto no Mac, quanto no Windows. Agora eu vou falar aqui dos comandos que eu sei que rodam no Linux. Parece que eles não rodam no Windows e eu não tenho certeza do Mac. Certo? Eu vou confirmar e vou escrever aí para vocês. O primeiro é o F3 Probe, certo? Então a ideia é que, cara, rodar o F3 Write e o F3 Read toma muito tempo, né? E aí existe o F3 Probe, que é justamente ele vai rodar um algoritmo em cima do teu drive para testar se existe algum problema ou não, certo? O output dele vai ser esse aqui. Então ele vai falar assim, poxa, rodei o F3 Probe, aí tu vai colocar aí, tipo, realmente não, tipo, onde ele montou no teu computador, né? Ele vai usar o outro path. Então, por exemplo, tocou aqui com o KD Partition Manager. Então, quando eu fui usar o F3 Read e o F3 Write, eu estava usando a label no meu drive, né? Ou seja, onde ele montou. E quando eu vou utilizar o F3 Probe, eu vou utilizar o path da partição mesmo, certo? Então vamos lá. Sudo, ou seja, super user, F3 Probe. Destructive significa que eu não vou me importar com os dados que estão lá, certo? Então, cara, não se importe com isso. E timeops, que eu vou colocar essas informações aqui de dados no final, certo? E aqui o path. Então ele vai rodar esse algoritmo, certo? Ele vai falar assim, poxa, o teu drive falou que ele tinha tanto de espaço. O espaço que na verdade é utilizável é esse aqui. Aí ele vai dar aqui mais algumas informações, né? O tamanho físico do bloco, né? Tipo, o tamanho da cache, certo? E ele vai dar esses dados. Eu não acho esses dados assim tão importantes, até porque o que eu acho mais importante do que tu ter um pendrive rápido é tu ter um pendrive que realmente não vai corromper teus dados, certo? E aí, a partir desse algoritmo, então ele rodou em cima e ele fala assim, poxa, então esse drive aqui específico, que é um drive que eu tenho que estar dando problema, ele é do tipo limbo, certo? Então até certo ponto funciona e depois até outro ponto, né, não funciona. Então, sei lá, digamos que eu tenho esse aqui é um bom exemplo. Eu tenho drive de 32 GB, mas na verdade desses 32 só 16 GB realmente funcionam, o resto não funciona. E é interessante que ele dá para ti essa linha de comando aqui, né? Que é F3 fix last sector. Então ele tá falando assim, F3 fix é justamente, poxa, tu tem um drive, ele tem problemas, vamos tentar resolver o problema desse teu drive. E ele fala assim, poxa, o último setor que o drive deve utilizar é esse setor aqui e o path do drive. E quando a gente rodar isso, né? Então eu vou dar o exemplo aqui do KD Partition Manager. Se eu tivesse rodado isso aqui no meu Oi, né? E ele colocou assim, pô, usable size é 2 GB. E quando eu rodasse esse comando aqui, ele ia diminuir essa partição e falar assim, poxa, o último bloco, sacou? É o bloco que onde tipo, termina esses 2 GB, né? E é mais ou menos assim que tanto o F3 Probe e o F3 Fix funcionam. O F3 Fix, se eu não me engano, tu tem que usar Super User Do para ele também, certo? E bem, também tem uma outra linha de comando, mas eu não vou falar aqui, que é o F3 Brew, mas é algo mais específico, é para tu entender como é que o teu drive, velho, trabalha com os dados, né? É outra coisa, certo? E era isso, eu vou deixar aí um link na descrição aí para vocês utilizarem essa ferramenta, né? Ela é muito boa. E espero que vocês consigam aí saber se o drive de vocês funciona ou não, se tem algo errado com ele ou não, certo? É isso, pessoal. Muito obrigado.